Vamos lá para a nossa série? Pega a sua Bíblia, tá aí sua Bíblia, a minha está aqui. Pega ela com carinho, dá aquele cheiro nela aí, ó. Que maravilha, não? Dá um beijinho. A minha ainda está com o cheiro da cola, novinha, novinha. Muito bom, a palavra de Deus é maravilhosa, não é? E nós vamos abrir em Atos, capítulo 9. Pega aí sua Bíblia, Atos, capítulo 9. E vamos fazer uma rápida recapitulação aqui para você que está nos acompanhando desde o primeiro dia. Para você também que chegou de paraquedas, saiba que Sala 57 já é o terceiro domingo e o último semana que vem, ok? Vamos ver lá. Nós começamos falando do capítulo 6, do chamado de Deus para os 7 diáconos. Então nós fizemos uma introdução e entramos no primeiro diácono, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, no capítulo 7. No capítulo 8, semana passada, nós falamos de Filipe, um homem cheio do Espírito Santo, que era conduzido, transladado pelo Espírito Santo. Mas agora, vamos para o capítulo 9, e vamos falar de um não diácono. Porque nós estamos seguindo os diáconos. O primeiro Estevão, Filipe, seria natural, se fosse eu, um pobre mortal, escrevendo a Bíblia, eu ia para o próximo diácono, mas a história é interrompida aqui, e aí introduz a história de Paulo, que não era diácono, na verdade, era um grande perseguidor da igreja. Nós vamos ver Paulo antes de encontrar alguém cheio do Espírito, e Paulo depois de encontrar alguém cheio do Espírito. Vamos ver isso juntos? Atos, capítulo 9, versículo 1. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caiu por terra, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, não podia ver. E guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Paulo, verso 1, pega a segunda palavra aí. Qual é a palavra que aparece? Respirando. Não precisava dizer que ele estava respirando, né? Todo ser humano, por exemplo, tem que respirar. Isso é muito fácil. Mas aqui não está só respirando, ele não está só enchendo o pulmão e esvaziando. A respiração de Paulo, ou seja, o ar, a preocupação, a vida dele, aquilo que o movia, era perseguir e matar os cristãos. Essa era a respiração dele. E eu vou começar fazendo uma pergunta para você, que quer ter o Espírito Santo. Porque Paulo não tinha, você vê que Paulo aqui está sem nada, né? Ele está fazendo por conta própria, na sua força, no seu poder. Eu pergunto para você, olha aqui nos olhos, o que você tem respirado? Qual é o seu fôlego? Sabe, é interessante que a palavra Espírito na Bíblia, ruá, né, quando fala assim, e Deus, né, estava lá no princípio, e o Espírito pairava sobre as águas, diz que o vento, né, o ruá, o sopro. O Espírito Santo, ele significa também Espírito, significa sopro, vento. E em grego, no Novo Testamento, é o pneuma, né, o ar, o fôlego. Quando você fala em pneumonia, vem do grego, né? É uma monia no pneu. Aí você traduz o monia aí. O pulmão tá ruim, né? Mais ou menos isso aí, né? Pulmão, bichado. Então, pneuma, ar. Bichado, monia. Então você está com o pulmão bichado. Você furou o pneu. Por que pneu? É um lugar onde tem ar. Então o Espírito Santo também se pode traduzir assim como ar, como fôlego. E eu quero perguntar para você, você tem respirado o ar, o fôlego do Espírito Santo? É Ele que é a sua respiração? Paulo não. E a Bíblia traz isso, né? Eu vou traduzir aqui como se fosse num português Vinícius Armelli aqui. Saulo, cheio de ameaças de morte, guiado por ameaças de morte,
ou respirando ameaças de morte. E se fosse o contrário, se ele tivesse o Espírito Santo, era Paulo cheio do Espírito. Lembra de Filipe, que ele era cheio do Espírito? Lembra de Estevão, um homem cheio do Espírito? Paulo não. Paulo estava cheio de si, estava respirando ameaças e morte. Olha o que fala o versículo 2. Pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de perseguir. Olha só, quando alguém é dotado pelo Espírito Santo, a sua credencial, a sua autorização não vem da sinagoga, não vem da igreja, ele vem do Espírito Santo. Eu quero dizer muito sério para você, se você quer pregar o evangelho, se você quer testemunhar, você não precisa de uma carta do pastor, você não precisa de autorização, Deus já te enviou. A Bíblia fala como cartas vivas ao mundo. Isso é ser do Espírito Santo, mas Paulo não, Paulo queria uma carta das sinagogas para perseguir os cristãos, a autorização de homens para fazer aquilo que Deus não pediu para fazer. E aí, quanto mais ele fazia a coisa errada, menos o Espírito ele tinha. Mas o Espírito estava ali ainda. Eu vou provar para você que ele ainda estava escutando o Espírito Santo. Que o Espírito Santo ainda falava com Paulo, apesar da sua respiração de morte, das suas intenções, das suas cartas. Olha o que acontece quando Paulo cai com a luz. No verso 4, caiu por terra e ouvindo uma voz dizia assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso é um fato que muitos cristãos não sabem, ou muitas pessoas não percebem, que às vezes, motivados por motivos nobres. Olha, Paulo queria purificar a igreja. Você já conheceu alguém que quer purificar a igreja e quer punir os outros? Eu tenho um segredo para você, anota aí. Se você quer tornar a sua igreja pura, saia dela. Porque você está manchando a sua igreja. Você é pecador. Agora, se você quer tornar a sua igreja santa, aceite Cristo, porque Ele vai santificar você com o poder dEle. Não tem como nós purificarmos. Eu estava lendo hoje, no estudo bíblico, aquele texto do trigo e do joio, né? Que nasciam juntos. Jesus plantou o trigo, Satanás plantou o joio, os dois nascendo juntos. E aí pergunta assim, como é que a gente faz, Senhor? Arranca o joio? Não arranca. Porque se você arrancar o joio, o trigo sai junto. Deixe que cresça junto. E quando tiverem grandes os dois, você saberá qual que é o trigo e qual que é o joio. O trigo tem o quê? Conteúdo. O joio é vazio. Então, ele foi pegando autorizações, começou a perseguir a Deus, começou a ir contra a palavra de Deus. Isso está se distanciando. O Espírito Santo está indo embora. Respirando ameaça, respirando morte, pegando cartas para fazer coisas para os homens, vontade humana. Ele queria prender, aqui diz no final do capítulo, versículo 2, presos em Jerusalém, ele queria prender as pessoas que testemunhavam. E aí o verso 5, olha a pergunta. Essa pergunta todo cristão uma hora tem que fazer. Ele pergunta assim, quem és tu, Senhor? Sabe, aí tem que questionar. O questionamento é uma das principais coisas que leva alguém à verdade. Se você quer chegar à verdade, se você quer conhecer o Espírito Santo, quer saber a vontade dele, pergunte. O Espírito Santo vai falar com você. E finalmente ele fala, eu sou quem você está perseguindo. Eu sou Jesus. Eu sou aquele que está tentando mudar você de caminho. E é interessante que logo em seguida fala que todos os outros ficaram emudecidos, porque ouviam uma voz, mas não viam nada. Você vê que Paulo, apesar de tudo, ainda ouvia o Espírito Santo? Ele estava conversando com o Espírito Santo aqui, amados. Quando Cristo falou assim, eu sou Jesus, ele estava, através do Espírito Santo, Cristo estava falando com Paulo. Paulo teve uma visão de Cristo, por isso Paulo não é diácono. Paulo não é ancião. Paulo é apóstolo. Porque apóstolos são aqueles que tiveram um chamado direto de Cristo Jesus. Então nós temos 12, aí Judas sai, né? Coloca um outro, mas aí ele é o 13º. Porque ele foi chamado pelo próprio Cristo. Cristo apareceu para ele e o chamou. Só que interessante que no verso 8 diz que ele nada podia ver. Ele continuava cego. Ele teve um encontro, não sei se você sabe, mas Paulo passou 3 anos aí exilado, no deserto, aprendendo, quer dizer, desaprendendo tudo. E talvez você e eu, para termos o Espírito Santo, tenhamos que sentar com Deus, conversar com Deus, para tirar nossa cegueira, deixar Ele trabalhar com a nossa visão, visão de mundo, visão de vida, visão de cultura. Sabe, talvez você está crendo um monte de coisa errada. Já pegou a Bíblia para conferir o que você está estudando? A sua forma de viver, o seu jeito de ser cristão, talvez não é o que Deus quer. Paulo, amados, tinha certeza absoluta de que tudo o que ele fazia era a vontade de Deus. Ele achava que, inclusive, perseguir e matar era a vontade de Deus. Sabe aquelas pessoas que ficam na internet assim, ó? Eu vou contar uma que aconteceu aqui.
O nosso canal, graças a Deus, tem crescido bastante e muita gente assistindo. E uma pessoa escreveu um negócio lá, macabro lá. Eu não sei porque uma pessoa pega, assiste um vídeo de Deus e coloca o que aquele camarada colocou. Ele colocou uma frase assim pesada e colocou um link. Aí eu falei, não, esse camarada eu vou ver quem que é. Eu cliquei no link. E quando abri o link, eu tomei um susto, porque eu estava na sala de casa, perto da minha filha, da minha mãe e da minha esposa, aquele negócio, pá! Um link com conteúdo impróprio. Nos comentários do vídeo de Deus. Eu acho que esse camarada foi lá e falou assim, esses cristãos estão errados. Eu vou provar que eles não são... Eu vou colocar aqui... Como é que é isso? Me explica. Paulo queria provar que Deus é maravilhoso matando as pessoas? Que tipo de cristianismo é esse? Você quer provar que você está certo odiando o seu próximo? Desejando o mal? Aprenda uma coisa. O Espírito Santo nunca fará isso. Porque o Espírito Santo ele vai guiar você como guiou Cristo. Cristo, quando alguém dava um tapa na cara dele, o que ele fazia? Dava outro lado. Quando alguém tentava matar, ele falou, deixa. A minha luta não é com espadas. Cristo era um pacificador, justo, manso. Será que você está sendo guiado pelo Espírito ou você está sendo guiado pela sua respiração de morte, sua respiração de ameaças? Parece, né? Ar, respiração, Espírito Santo. Mas são coisas diferentes. São áreas diferentes. Sabe, meu querido, Paulo estava totalmente fora do caminho. Mas aí que entra alguém cheio do Espírito. O nome dele é Ananias. Eu me empolgo, porque olha só o que acontece. Versículo 10. Pega a sua Bíblia, Atos 9, 10. Olha que impactante. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Para um pouquinho, vamos dar uma analisada. Olha a diferença de Paulo e Ananias. Quando Deus fala assim, Saulo, ele fala, quem é? Sabe o celular, quando você não salva o nome da pessoa, e aí aparece um número gigante lá, aí a pessoa fala, oi, aí fala, quem é? Não sabe quem que é, mas quando Deus chama Ananias, ele fala, Senhor, eis-me aqui, pede. Olha a diferença, alguém que tem o Espírito Santo identifica quando Deus fala, quem não tem o Espírito Santo é guiado pelas suas próprias vontades. E aí, ele fala assim no verso 11, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai para a rua que se chama direita, na casa de Judas, procura a rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Eu viu entrar um homem chamado Ananias, impondo-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias, porém, olha só, Ananias era guiado por Deus, ouvia o Espírito Santo, mas ainda assim tinha seus medos, suas falhas. Ele não era perfeito, ele precisava do Espírito Santo. Diz assim, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito e os teus santos em Jerusalém. Sabe, Paulo já tinha uma ficha corrida, já era mal falado. Então Ananias coloca agora, não a vontade de Deus, ele se coloca entre o Espírito Santo e a vontade de Deus. E fala, Espírito Santo, esse camarada aí não. Estou sabendo aí, ó, esse camarada é mala. Ele não merece. Você já pregou para alguém que não merece? Se você nunca fez isso, faça isso hoje. Vá na frente do espelho e leia um texto bíblico para você mesmo. Leia a Bíblia para você. Você eu sei que não merece. Você tem uma ficha corrida lá no céu, tem uma história lá. Deus sabe quem é você. Só que ele, Ananias, agora com o Espírito Santo, achou-se no direito de julgar Paulo e Deus dá uma lição para ele que o fez crescer. Mas o Senhor disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer em meu nome. Olha agora a didática de Deus. Ele pede para Ananias fazer o que ele quer, mesmo que pareça estranho. Às vezes a vontade de Deus é estranha mesmo, são atos estranhos de Deus. Vai lá naquela rua direita lá e fala com o homem que mata cristão. Tá bom, eu vou. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando como missionário numa cidade bem pequenininha. E eu estava orando a Deus, falando assim, Senhor, aonde que eu vou primeiro? Eu estava num lugar assim, tranquilo, cidade pequena, mas eu era um estranho. Pensa um estranho. Uma cidade toda conhecia, todo mundo se conhecia, chegou eu lá. E eu cheguei com um Chevette vermelho.
com um nariz desse tamanho, a cidade inteira falou, pronto, chegou o circo, né? E o chevetão era barulhento, um escapamento, sabe? Então eu cheguei chegando, assim, com autoridade, né? E aquele barulho, os pessoal na rua ficava olhando assim, aquele chevette passando no centro. O centro, assim, se você demorasse a passar a marcha, acabava o centro. E eu cheguei lá. Eu falei, Deus, onde eu vou? Aí, eu procurando onde parar o carro, tinha uma delegacia e uma vaga. Eu falei assim, vai na delegacia. Eu falei, eu já vou ser preso de primeira, né? Porque os caras vão falar, o que esse cara está fazendo aqui? Aí eu parei na delegacia, desci, chamei o soldado que estava ali e falei, olha, eu preciso falar com o chefe, o delegado. Quem é você? Eu vim de São Paulo falar com ele. Puxa, o camarada veio de São Paulo falar. Chefe, o cara de São Paulo chegou. O delegado, manda entrar então, né? Eu estava em Santa Catarina, uma cidade bem pequenininha. E aí eu entrei, comecei a conversar com ele, nós conversamos ali durante 1h30. Contei o que eu fazia, falei um monte de coisa. E ele olhou pela janelinha que tinha assim, ele viu meu carro e falou, esse cara vai sofrer aqui nessa cidade. Eu vou te ajudar, ele falou para mim. O seu trabalho é importante, Deus vai te usar aqui. Só que eu tenho medo do pessoal ficar me ligando o dia inteiro. Tem um cara com chevette aqui em casa, tem um cara com chevette vermelho aqui em casa. Para não ter isso, eu vou fazer uma coisa. Ele pegou o computador e digitou uma carta dizendo assim, este é o Vinícius Armelli, esse jovem está com um trabalho assim, assado e tal, recebam, ele já passou aqui na delegacia e ele é meu amigo. Ele é um visitante seguro e tem coisas boas para você. Assinado, delegado e tal. Aí eu dobrei aquilo lá e saí igual Paulo, sabe? A autoridade da sinagoga. Eu vou agora, quem me parar, eu esfrego essa carta aqui. Só que é o seguinte, dia passaram, eu botei aquela carta numa caixa e fui trocando de caixa e as caixas foram porta-mala. Eu nem sabia onde estava aquela carta mais, porque o pessoal foi conversando comigo, foi acostumando comigo. E eu sempre falava, eu sou amigo do delegado, né? E era mesmo, ele gostava muito do outro. Eu falava, ele fez uma carta, ninguém via. Mas um dia, eu fui numa casa, conversei com uma mulher, ela me tratou muito bem, mas o esposo dela, pensa um homem nervoso. Um homem de bigode, sabe? Eu tenho medo de homem de bigode. Não bigodezinho, esses bigodes, sabe, fininhos, os bigodão mesmo, aquele que dá nó, esses bigodinhos aí, tem moral comigo não. Mas um bigode composto, e chegou aquele bigodudo e falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, a sua esposa pediu um material aqui, eu fui entregar uns livros para ela, ele pegou os livros que ela estava segurando e jogou em mim, assim, os livros bateram em mim. E ele começou a me destratar, me falar um monte de coisa, e eu estava muito tempo longe de casa, estava num frio lascado, sabe? Estava carente. E aquele homem falou coisas que machucaram. Satanás ele conhece, né? Então eu lembro que eu entrei no carro e chorando eu fui dirigindo para casa e nem vi por onde eu estava andando, sabe? Eu estava na contramão, sem cinto, porque eu não botei nenhum cinto. Eu estava chorando na contramão, não liguei a lanterna do carro, estava à noite já. Agora pensa, um homem num chevette vermelho único da cidade, com o farol desligado, sem cinto, na contramão. O que falta para mim? Uma blitz. E tinha uma blitz na minha frente. Quando eu vi a blitz assim, eu enxuguei rapidamente os olhos e puxei o cinto assim já, me recompus. E o guarda falou, para, põe o cinto não. Não adianta nada botar o cinto. Essa hora da noite, na contramão, com o farol desligado, você vai botar o cinto para quê, né? Não faz sentido algum. E aí eu já parei assim, ele falou, quero os documentos. E aí eu peguei o documento, eu procurei, eu nem lembrava do documento, peguei na porta-luva e ele abriu o documento e eu não sabia. O documento estava vencido há 4 anos. Eu nem sei se aquele documento não era o certo, se tinha outro em casa. Aquele carro foi emprestado por uma senhora muito bondosa, que cuidava daquele Chevette com todo amor, me emprestou o carro dela. E então eu não sabia do documento. Eu tentei ligar para ela, mas umas 5 pessoas tinham celular no meu celular, com o nome salvo, aquela irmã não tinha telefone fixo e tinha que fazer tipo interurbano, sabe? É um negócio louco, tem que digitar um monte de número e pagar uma taxa tremenda, na época era caro, não conseguia falar com ela, e aí o guarda falou assim, eu quero o documento. Filho, você não vai sair daqui nunca desse lugar, você estava na contramão, sem cinto, farol desligado, passou numa blitz na contramão. Você tem noção que é isso? Agora você vem com um documento vencido de 4 anos. Eu falei, já sei, eu tenho um documento aqui. Ele falou, então pega, é a sua única salvação. E aí eu lembrei da carta, sabe? E aí eu fui lá no porta-mala, abri o porta-mala,
Ele falou, você guarda o documento do seu carro no porta-mala, você é uma pessoa muito estranha. Eu nunca vi alguém assim, né? Que dirige chorando na contramão, sem acender a luz, agora guarda o documento no porta-mala. Você não vai... E ele ficou com medo, porque eu entrei no porta-mala para procurar na caixa, ele botou a mão na arma aqui, porque ele pensou, esse camarada pegou uma arma aqui, vai me, sei lá. Eu não conheço ele. Então eu volto do porta-mala e falo, olha essa carta aqui, ó. Lê essa carta aqui. É do delegado, enquanto eu procuro o documento aqui. E aí eu deixei a carta com ele e coloquei a minha cabeça no chevette, como se fosse um avestruz quando enfiga a cabeça na terra, sabe? Com vergonha. E fiquei ali dentro do chevette, assim, orando, Senhor. Eu fui destratado, estou nervoso, chorando, mas salva o teu servo. O Senhor salvou Paulo. Paulo estava bem pior que eu. Paulo estava com a carta para matar o povo. Eu estou com uma cartinha para salvar as pessoas. Me ajuda aí. Sabe, você conversando com o Espírito Santo. Então o guarda falou, vem cá. Aí me levou até a porta do carro, dobrou a carta, me entregou. E falou assim para mim, amigo, essa carta te salvou. Eu não vou prender um amigo do delegado. Mas eu vou dizer uma coisa para ti. Sai de casa assim não. Você foi chorar? Chora. Depois você dirige. Você está novo ainda, você quer morrer. Vai para sua casa, chora o que tem que chorar. Depois que acabar o choro, você procura o documento do carro. Se aí você achou o documento do carro, aí, depois que você chorou e achou o documento, você acende o farol do carro, põe o cinto e vai andar pela cidade. Estamos combinados? Porque se você passar aqui de novo nessa blitz, eu vou te levar preso. E vou falar para o delegado que você está manchando o nome dele. Eu dobrei a cartinha de novo, mais uma vez assim, para fazer alguma coisa com a mão, sabe? Coloquei no bolso, falei muito obrigado e fui embora para nunca mais passar naquela blitz. O que eu aprendi naquele dia? Primeiro, por que eu passei naquele delegado, sabe? Deus me mandou ali porque ele tinha um propósito. Olha o que ele fala para Ananias. Eu não vou passar lá. Ananias, vai, porque aquele homem é um vaso escolhido para mim. Você vê que tanto Ananias quanto Paulo precisavam do Espírito Santo para saber o que fazer? Paulo estava perdido, sem saber o que fazer. Então o Espírito Santo conduziu ele até Ananias. E Paulo era tão arrogante, tão prepotente, que Deus teve que tirar a visão dele. E aqui diz no versículo 8, que ele era guiado pela mão. Ele foi levado pela mão como um ceguinho mesmo. Alguém sem condições, porque ficou cego naquele dia, não tinha experiência de cego, ele foi guiado pela mão. Deus teve que cegar Paulo para mostrar para ele o caminho. Agora Ananias, diferente, já era dependente de Deus, ouvia o Espírito Santo, mas mesmo assim, ainda tinha reservas. E talvez estou falando para alguém assim aqui hoje, talvez um cego que precisa enxergar, mas talvez para alguém que é aqui da igreja, alguém de Deus, mas que tem reservas, que fica dizendo para Deus que hora que vai, que hora que não vai, fica se colocando, sabe? Eu não vou dizer o que aconteceu, mas ontem à noite eu estava já de pijaminha, sabe? Eu tenho um pijaminha do Pateta, assim, todo cheio de bola. Mentira, não tenho não. É um pijama normal, é um pijama como qualquer outro. Eu estava deitado já, o telefone tocou, era quase 11 horas, e eu me levantei para atender, porque não era uma ligação, era uma chamada de vídeo. Eu falei, nossa, chamada de vídeo é responsa, né? Você não pode ir assim, Aí eu já sentei, né? Fiz uma cara de pastor assim, falei, oi, boa noite. Porque eu estava com cara de dominhoco. Aí eu falei, tudo bem? Ele falou, pastor, preciso do senhor urgente aqui. E ele virou a câmera dele, me mostrou umas cenas fortes, mostrou umas cenas que eu não via há 18 anos. E eu falei, estou indo para aí. Liguei para o pastor Mateus, porque eu nunca passo apuro sozinho, né? Eu tenho o pastor Mateus, porque se eu for um cachorro, por exemplo, eu jogo o pastor Mateus primeiro. Eu jogo o pastor Mateus e me livro. E eu fui com o pastor Mateus. E eu estava vindo lá da minha casa, para aqui para o Vanderlei, coloquei um hino, e comecei a louvar a Deus e pedir para o Santo Espírito. Eu queria ficar em casa. Você acha que eu não queria dormir? Eu queria ficar fora daquela enrascada. Aquilo era muito pesado, era muito difícil, mas o Espírito Santo estava me chamando. Sabe, anota isso, que eu vou te falar agora. Quando o Espírito te chamar, não tenha medo, sinta o privilégio de ser guiado por Deus. Deus quer dar um privilégio para você. Ele vai te levar a lugares que você nunca foi, para fazer coisas que você nunca fez, para brilhar, sabe? Ananias era um bom servo. Agora Deus pega e fala, Ananias, você vai agora curar o maior pregador do evangelho da história. Ananias não fazia ideia disso. Ele falou, não, esse homem é perigoso. Deus falou, você não sabe de nada, Ananias.
Você não sabe de nada, Vinícius. Você não sabe de nada, João. Você não sabe de nada, Maria. Sabe de nada, irmão. É o Espírito Santo que sabe de tudo. Enquanto nós, crentes, não ficarmos cegos, ou pelo menos depusermos as nossas certezas, as nossas convicções ao pé de Deus, nós não vamos sair do lugar. Coloca, Deus, fala o que tem que fazer. Sabe, a pior coisa que existe é crente que sabe tudo. Você é assim? Não, isso eu já li já. Eu já sei. Tem gente que pega a lição da escola sabatina e fala, esse trimestre eu vou nem ler, porque isso aqui eu sou expert. Sabia que a pessoa que escreve a lição, os doutores, eles estudam a lição? E você que não escreveu nada, nem a resposta, letra A ou letra B, marcou um X, quer saber mais que eles? O pior não é querer saber mais que o autor da lição, é querer saber mais que o autor da Bíblia, que está dizendo. Quer corrigir a Bíblia? Não, essa parte aqui não está mais não, pode apagar. Essa parte foi abolida. Nós somos assim. E às vezes nós aqui, eu estou falando para você dessa igreja, você que é adventista, sabe tanto que fica colocando limites no poder de Deus. Sabe, ontem eu tive uma alegria, foi um dia triste, foi uma noite complicada, uma situação muito difícil. Mas quando eu digo uma alegria, porque eu e o pastor Mateus ontem nos sentimos ungidos e usados por Deus. Sabe, você está num lugar e falar assim, eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui. Estou imaginando com você, imagina comigo, vamos viajar aqui. Ananias chegando numa rua chamada Direita. Eu não sei, deve ser uma ruinha, não é tipo a 11 de agosto, 15 de novembro, já sei o nome das ruas tudo aqui agora. Uma ruinha, é uma viela assim, sabe? É aquela rua direita. Entra naquela rua, vai por aquela rua, e Ananias entra lá naquela rua, tipo assim, eu não vim com carta de sinagoga, o Espírito Santo me chamou aqui. Cadê o camarada chamado Saulo? Está ali. Vem cá, meu filho. E ele olha para um assassino profissional, para um perseguidor, para um homem treinado, um homem aluno de Gamaliel. Mas quem estava ali não era Ananias mais, era o Espírito Santo. E olha o que ele faz. Então, verso 17, Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos e disse, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que te recuperes e vista e fique cheio de quem? Do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos como escamas e se tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Eu fiquei já a tarde toda imaginando essa cena, sabe? Ele chegando ali, autoridade, sabe? Irmão, você tem autoridade de Deus. Deus chamou para você fazer coisas, faça, tem esse privilégio. E ele colocou a mão, e ontem eu me senti Paulo, sabe? Coloquei a mão sobre alguém e disse que o Santo Espírito esteja sobre você. E sabe, meu querido, é lindo demais quando o Espírito Santo entra numa vida que está atribulada, sabe? Na hora cai as escamas, na hora cai o medo, na hora cai tudo. Que poder! Paulo naquele momento foi cheio do Espírito Santo. Agora imagine, vamos voltar um pouquinho na história. Paulo estava tendo um sonho. Ele sonhou que um homem chamado Ananias ia impor a mão sobre ele. Isso foi, sei lá, segunda-feira, meio-dia. Aí Deus foi lá na casa de Ananias. Ananias, tem um filho meu que está sonhando com você e você vai lá para curar. E aí demorou um tempo, sei lá, se demorou 24 horas, demorou 15 horas, demorou 3 dias. Eu não sei quanto tempo demorou, teria que fazer um estudo muito complexo para isso agora. Mas eu sei que a partir do dia que Paulo sonhou, da hora que Paulo sonhou, começou uma contagem regressiva para ele receber o Espírito Santo. Então Paulo estava deitado, esperando Ananias, e alguém bate na porta. Agora não são mais dias, não são mais horas, existem minutos entre o Paulo pecador para o Paulo cheio do Espírito Santo. E agora ele ouve os passos de um homem se aproximando, e ele fala, eu sou Ananias. E Paulo tem certeza que o seu tempo de cegueira acabou. De repente, meu irmão, ele sente uma mão sobre sua testa. E agora faltam segundos, apenas segundos, para Paulo deixar de ser um perseguidor e Paulo se transformar no maior pregador do Evangelho. E o poder está nas mãos de Ananias. Ananias está cheio do Espírito Santo. Então ele diz, Paulo, o Senhor me mandou aqui. Fique cheio do Espírito Santo. Finalmente Paulo agora
começa a enxergar porque as escamas caem. Sabe, esse é meu sonho para a sua vida, meu querido. Sabe, quando eu vou dormir, eu durmo aí 10, 11, às vezes meia-noite. Ontem eu fui dormir 1h30 da manhã. Eu estou moído, sabe? Hoje eu acordei cedo para a vigília, para o culto de cedo. E estou em live desde as 8 da manhã até agora, assim, só parei para almoçar. Estou moído. Mas eu vou dormir, chegando em casa, já com a expectativa, sabe? Amanhã de manhã eu vou me encontrar com Deus. Amanhã às 5 da manhã o Senhor vai me despertar. Hoje eu acordei 5 da manhã, minha esposa ficou preocupada, porque eu tinha dormido muito tarde. E ela falou assim, amor, você está bem? Porque ontem foi tenso. Ela disse, você está bem? Eu falei, estou bem. O que você está fazendo? Eu falei assim, eu fui no banheiro, agora eu vou orar. Ela falou, então tá tudo bem. Eu falei, tá sim. Então posso orar? Pode. Deixa eu quieto aqui com Jesus. E é engraçado porque a gente quer realmente dormir, quer descansar, quer fazer tantas coisas, mas sabe, é o meu momento, amados. Deus me acorda todos os dias ali, 10 para 5. E aí eu me coloco de joelhos. É minha contagem regressiva. Eu sei que ali eu vou me encontrar com o Espírito Santo. E eu saio de casa, amados, cheio do Espírito. Para curar, para interceder, para achar saídas, para construir, para abrir portas. E eu fico feliz porque eu sei que o Senhor está comigo e Ele está com você, basta você querer. Talvez agora eu estou falando com alguém que é igual Paulo, é um perseguidor. Está aí na internet como um hater, mandando coisa errada, dando dislike. Eu fiquei impressionado, o primeiro culto do Espírito Santo tem 7 dislikes. São 7 antidiáconos, estão lá dando dislike. Para você eu quero falar agora, você que não entendeu ainda o poder do Evangelho, comece a contar a partir de agora, porque nessa noite, amanhã de manhã cedo, o Espírito Santo vai te acordar e Ele quer ter um encontro com você. Ele quer mudar a sua vida, meu irmão. Ele quer transformar você num servo útil. Ele quer dar poder. Você, diz a palavra, é um vaso escolhido como Paulo. Todos nós temos um propósito no reino de Deus. E eu quero finalizar dizendo que Paulo foi agraciado com o poder do Espírito Santo. No meio de uma sequência, Estevão, Filipe, entra Paulo. E agora Paulo está cheio. E a prova de que isso foi real foi que Paulo saiu dali transformado e começou a pregar, começou a converter e começou a ser perseguido. A vida de Paulo era outra, sabe? E você? Que escamas precisam sair dos seus olhos? O que você tem respirado? Quero convidar você a deixar o Espírito Santo tomar conta da sua vida, cair as suas escamas. Eu quero pedir para você que está aí, pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia assim, ó. Cheirosa, não é? Não é maravilhosa a palavra? Eu quero pedir que você olhe para a sua Bíblia agora e diga assim, Senhor, me guia na tua palavra, pois a tua palavra é verdade. Chega, Senhor, chega de viver por minha conta, chega de independência, sabe? O cristão não pode ser independente, ele tem que ser dependente. Ele de manhã escolhe, Deus escolhe o que você vai comer, Deus escolhe o que você vai vestir, Deus escolhe o que você vai falar, tudo é escolhido por Deus. Sabe? Eu quero contar uma última experiência, coisa curta, só para você cair em si agora, porque pode ser que eu estou falando de você. Um cristão que todas as semanas vinha na igreja, todas as semanas, sentava na igreja, assistia os cultos, cantava os louvores, comprava a sua lição, tinha a Bíblia em casa, mas era um cristão vazio, sabe? Vazio. Mas certo dia, ele começou a ter sonhos, e ele sonhava que ele estava pregando, sabe? Só que ele não conseguia pregar, porque diante da igreja, todo mundo olhando para ele, ele começava a tremer. E aí ele tentava achar, por exemplo, Atos e não conseguia. Parecia que a Bíblia estava colada. E aí ele passava para Romanos e voltava João e Atos não aparecia. E ele acordava, sabe? Ele acordava apavorado. No outro dia ele sonhou que estava pregando. E ele gaguejava. E as pessoas riam dele. E ele perguntava para Deus, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou tendo pesadelos. E aí ele estava pedindo a Deus uma orientação. E aí ele pegou uma revista adventista que tinha na casa dele, sabe? A revista adventista tem a parte da frente e a parte de trás. Ela estava virada de costas, essa revista. E atrás tinha assim, Faculdade Unasp, sabe? A melhor faculdade do Brasil. E aí ele olhou e falou assim, faculdade, ó, tô para entrar na faculdade. O que tem faculdade tem aqui?
E aí ele foi lendo lá, administração, pedagogia, letras, jornalismo. E aí ele viu lá, teologia. E de repente aquelas letras cresceram, e ele lembrou do sonho que ele estava pregando, e como que Deus chamando assim, olha, você vai fazer esse negócio aí. Ele falou, misericórdia, eu que não. Senhor, eu sou igual Paulo, eu sou perseguidor dos cristãos, eu gosto de criticar. Mas aí ele continuou sonhando. Num dia qualquer, numa terça-feira qualquer, ele pegou a revista, e parece que aquelas palavras saltavam, sabe? Teologia, Deus está me chamando, será para ser um pregador? E ele ligou para saber quanto que custava aquele negócio. Ele ligou lá no colégio, e o camarada falou o preço que era para estudar e morar lá, era uma coisa impagável, aquele menino não tinha dinheiro nenhum. E ele falou, desencargo de consciência. E ele estava frequentando a igreja dele, frio, ele não era batizado ainda, ele achava que estava tudo bem, ele era autossuficiente. Mas um dia o pastor falou com ele assim, filho, o Senhor mandou falar contigo. O que falta para você entregar a sua vida a Jesus? O que está faltando para você ser um cristão dessa igreja de verdade? Para você ser um missionário? Para você ser um pregador? Deus está te chamando. Eu falei, eu? Eu falei, Você quer ser batizado? Eu falei, eu quero. Eu não entendi o que era aquilo ainda. E essa pessoa da história sou eu. Eu lembro que quando eu saí do batismo, saí das águas, pastor, um homem da mão desse tamanho assim, uma mão grande, pastor Dalberto, ele colocou a mão sobre mim e disse, esse jovem vai ser um pastor. Juro que lá dentro da minha mente eu falei, Deus me livre, eu não tenho condições, só de sonhar com isso, eu acordo suando, eu acordo gaguejando, eu sonhei que eu estava pregando e os meus dentes caíam, irmãos, caíam assim, ó. Eu lembro que no final do culto ele pediu para eu orar na igreja, eu falei, pastor, não sei orar, e eu tremia assim, ó. 20 dias depois, eu estava fazendo teologia. Deus já tinha um plano, sabe? Ele tinha uma história para escrever. Eu me senti um ET no colégio, o pior de todos. Mas de alguma forma Deus disse, esse aqui é um vaso. Sabe, amados, talvez estou falando com alguém aqui que não consegue. Treme quando é para abrir a Bíblia. Sente sono quando é para ler a lição. Talvez estou falando para alguém aqui que passa horas em frente a um espelho, mas não consegue passar 20 segundos de joelhos diante de Deus. Talvez estou falando para alguém que zerou o Netflix nessa quarentena, mas não consegue ler um salmo inteiro. Eu sei que tem muito cristão assim, porque Paulo era desses. Achava que sabia tudo, tinha boas críticas, mas não tinha o Espírito Santo. E Deus mandou Ananias naquele dia para colocar as mãos sobre ele. E ele mandou aqui hoje, na sua casa. Nesse lugar que você está, esse lugar sagrado, esse lugar que você está, agora é a casa de Deus. E Ele me mandou aqui para te ungir, para colocar a mão aqui, daqui onde eu estou, sobre a sua vida, e separar você para ser um servo de Deus. Você que está me assistindo aí, você quer receber o Espírito Santo? Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer que as escamas caiam agora da sua vida? É a promessa de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, aí está um filho. Aí está um filho que está cansado, está sobrecarregado, está perdido, Senhor. Um filho com as Bíblias empoeiradas. Filhos que têm até Bíblias abertas e que acham que sabem mais que o Senhor. Não importa quem é que está aí atrás desse celular, dessa televisão. Eu quero pedir que o Senhor toque a vida dele. Que a tua mão poderosa encoste sobre a mente, a cabeça, sobre a testa desse filho. E assim como foi com Paulo, Senhor, eu digo sobre a tua ordem, sobre o teu mandato, Senhor, eu digo, fique cheio do Espírito Santo. Seja usado por Ele, seja o jardim de Deus, seja a morada do Senhor. Amém.